Oi gente, tudo bem? Hoje a gente vai continuar falando da conclusão e dessa vez eu tenho um exemplo de uma conclusão perfeita para você usar na redação do Enem e, além disso, vou te dar uma dica extra de modalidade escrita no finalzinho do vídeo. Então, já se inscreve, já ativa as notificações, que é para valer a pena isso aqui, tá bom? Então, minha gente, na semana passada a gente conversou sobre o que pode e o que não pode fazer na conclusão, não é? Hoje a gente vai ver com mais detalhes a estrutura da conclusão e especificamente um exemplo de uma conclusão que poderia ser usada numa redação modelo Enem, tá certo? A gente viu que a estrutura da conclusão básica é feita de duas coisas: a retomada da tese e o desfecho. A retomada da tese é a parte da conclusão que tem como objetivo reforçar a opinião, reforçar o ponto de vista de todo o texto. E o desfecho é aquela parte em que a gente amplia um pouco as fronteiras daquela redação. E, no caso específico da prova do Enem, a gente vai fazer isso com uma proposta de intervenção. Então, vamos dar uma olhada, a gente vai ver um exemplo de um parágrafo mostrando essa estrutura e eu vou analisar esse exemplo passo a passo aqui contigo, tá? Esse exemplo aí foi feito para o tema Consequências da banalização da depressão, um dos temas que a gente lança toda semana para você nas nossas redes sociais. Então, se você ainda não segue a gente lá, dá uma procurada por @agoradecerte no Instagram, no Facebook, no Twitter, para não perder nenhum tema de redação inédito, tá certo? Então, vamos dar uma olhadinha aí num exemplo para uma conclusão para esse tema. Agora você preenche a tela, porque é para não mostrar o Fica evidente, portanto, que banalizar a depressão pode trazer graves consequências para a sociedade e é preciso buscar medidas para minimizá-las. Para isso, é preciso que o Ministério da Educação inclua nas bases curriculares de educação disciplinas a serem ministradas por psicólogos escolares voltadas para o estudo da saúde mental, de modo que crianças e adolescentes aprendam sobre depressão e conheçam sua real definição, com o objetivo de evitar a transformação da doença em meme. Em paralelo, a mídia pode atuar na conscientização de adultos por meio da ficção, como em novelas de grande apelo popular, sobre a realidade dos transtornos mentais e a necessidade de buscar e oferecer atendimento especializado. Com medidas como essas, a depressão poderá ser mais bem compreendida pela sociedade e suas consequências mais graves evitadas. Vamos observar aí passo a passo esse parágrafo de conclusão. Primeiro, a gente tem aí marcado em vermelho a retomada da tese. A retomada da tese é a frase inicial do parágrafo de conclusão e é muito importante que você dê valor a ela, porque ela tem um objetivo na estrutura maior do texto, na estrutura geral. É muito comum a gente ver parágrafos, principalmente de redação modelo Enem, que já começam direto na proposta de intervenção. Isso não é muito bacana para a estrutura total do texto, porque para a argumentação faz muito sentido reforçar a opinião que foi apresentada antes no texto, lá na introdução, e que foi comprovada, que foi fundamentada no desenvolvimento. Então, a lógica argumentativa fica mais amarrada quando você começa o seu parágrafo de conclusão retomando a tese, reforçando a opinião. Repara que a gente diz aí, algo ligado ao tema. O tema é as consequências da banalização da depressão. Então, a gente tem aí um reforço dessa opinião. Olha, fica evidente, deixa eu olhar ali, fica evidente que banalizar a depressão pode trazer graves consequências. Então, a gente tem aí o graves, que é um adjetivo que dá a opinião, que mostra o ponto de vista. Esse ponto de vista não vai ser mais explicado aqui, ele já foi explicado no desenvolvimento, né? Então, a nossa ideia realmente é só reforçar essa opinião, ok? Além disso, quero chamar a sua atenção para a questão da coesão textual, a importância de a gente costurar as partes do texto, usando aí um conectivo de conclusão, né? O portanto, nesse caso. Poderia ser outro conectivo, poderia ser o dessa forma, o assim, o logo, o enfim, qualquer outro conectivo que dê a ideia de conclusão.
Aqui eu também quero dar uma sugestão e uma dica para você. Evita usar conectivos que você não usa normalmente nos seus trabalhos escolares, que você não vê normalmente nos seus livros didáticos, tá, gente? A gente não precisa ficar falando muito difícil, usando conectivos que são muito difíceis, achando que isso vai trazer uma pontuação maior para o nosso texto, não, tá bom? Vai no portanto, que ele dá certo e ele funciona, tá? Agora vamos dar uma olhadinha aí nas propostas de intervenção. Repara que nesse parágrafo há 2 propostas. Olha, você não é obrigado a fazer 2 propostas, tá bem? Você pode fazer uma proposta só. Qual é a questão? Para você ganhar a nota máxima, a proposta de solução tem que estar relacionada ao tema e relacionada à discussão desenvolvida sobre o tema. Ou seja, a discussão desenvolvida sobre o tema são os seus argumentos, as ideias que você trabalhou no desenvolvimento, certo? Então, se você apresentou problemas ali, mais de um problema, e se você percebe que uma única proposta não é capaz de resolver os 2 ou 3 problemas que você apresentou no desenvolvimento, então você vai fazer mais do que uma proposta, tá certo? Se você conseguir com uma proposta só resolver toda a problemática do desenvolvimento, perfeito, faz uma proposta só, tá? O edital do Enem, ele não diz a quantidade de propostas, ele nunca disse, para falar a verdade. Nenhum edital em toda a história do Enem nunca teve a quantidade de propostas que você precisava escrever na redação. Então, faz uma ou 2 propostas, sempre dependendo disso, de como aquela proposta vai conseguir resolver toda a problemática desenvolvida por você, ok? Então, vamos dar uma olhadinha aí na primeira proposta. Para isso, é preciso que o Ministério da Educação inclua nas bases curriculares de educação disciplinas a serem ministradas por psicólogos escolares voltadas para o estudo da saúde mental, de modo que crianças e adolescentes aprendam sobre depressão e conheçam sua real definição, com o objetivo de evitar a transformação da doença em meme. Reparem o seguinte: além de a gente ter que resolver toda a problemática do desenvolvimento, para ganhar a nota máxima no critério 5, na competência 5 da redação do Enem, a proposta precisa ser detalhada. E para isso, ela tem que responder 4 perguntinhas e, ainda por cima, acrescentar um detalhe extra. Que perguntas são essas? Quem? E nessa proposta aí que a gente acabou de ver, o quem é o Ministério da Educação. O que? E o nosso que é criar novas disciplinas que tratem da saúde mental. Como, a terceira pergunta, nesse caso aí o como é fazendo com que as crianças conheçam o real significado de depressão. A última pergunta é o para quê, qual é o objetivo dessa proposta. O para quê é evitar que a doença seja transformada em meme, ou seja banalizada ao nível extremo. E além disso, a gente tem que acrescentar um detalhe extra. Esse detalhe extra pode ser referente a qualquer uma das 4 perguntas anteriores. Pode ser uma especificação do quem, pode ser uma especificação do que, tanto faz, tá? Nesse caso, a gente escolheu detalhar um pouquinho mais o que, a medida, né? Então a gente vai criar novas disciplinas. Quem vai ministrar essas disciplinas? Psicólogos escolares, profissionais especializados nessa área, tá bom? Vamos dar uma olhada agora na segunda proposta desse parágrafo. Em paralelo, a mídia pode atuar na conscientização de adultos por meio da ficção, como em novelas de grande apelo popular, sobre a realidade dos transtornos mentais e a necessidade de buscar oferecer atendimento especializado. Observando aí essa segunda proposta e o seu detalhamento, a gente vai ver que ela também é detalhada. A gente tem outro quem, que nesse caso é a mídia, a gente tem o que, trabalhar aí a conscientização de adultos. Reparem que a escolha pela conscientização de adultos é para que a gente consiga pegar a sociedade como um todo, porque a primeira proposta focava nas crianças e nos adolescentes. Então, até essa geração virar adulta, a gente tem aí uns 10, 20 anos, né? Então, em paralelo, a mídia já vem atingindo os adultos. Então, tem essa ideia de ser um pouco mais abrangente, tá bom? Então a gente já tem o quem, o que e o como, que é por meio da ficção engajada. Aquela ficção que não tem apenas o objetivo de entreter, mas de, por meio ali da novela, e essa é o detalhamento, né? Novelas de grande apelo popular, por meio da novela promover essa conscientização. Com que objetivo? Com o objetivo de que todo mundo entenda
que a depressão é uma doença séria e que merece ser tratada corretamente. Então, incentivar que as pessoas busquem ajuda e também ofereçam ajuda, tá bom? Então, detalhadinha aí a proposta, resolvendo todas as questões que a gente tem que resolver, atendendo todas as perguntas ali do detalhamento, tá? Além disso, para o parágrafo ficar mais bacana ainda, é importante a gente também cuidar da coesão dentro do parágrafo. Lembra que a gente observou o portanto no começo? Olhem como a gente também tem conectivos no meio do parágrafo. Iniciando a primeira proposta, a gente tem ali o para isso, ou seja, para resolver o problema, que eu tinha dito ali na retomada da tese, né? Depois, para acrescentar a segunda proposta, o em paralelo, e não simplesmente o além disso, para mostrar que ela deve acontecer ao mesmo tempo, né? Então, para mostrar essa concomitância ali das ações. Então, o em paralelo, dando conta dessa relação, tá bom? Sempre invista em conectivos no comecinho dessas frases para ajudar a encadear melhor as ideias ali dentro do próprio parágrafo. E óbvio, a gente já falou sobre isso em outros vídeos, divida o seu parágrafo em frases, não é? Não é preciso repetir isso mais, eu espero, né? Não é para você fazer uma frase inteira ao longo do parágrafo. Olha como que as ideias estão divididinhas ali em frases, tá bom? E por último, para sua conclusão ficar perfeita mesmo, a gente acrescenta o que a gente aqui chama de final feliz. Meu Deus. E faleceu. Que é uma frasezinha que mostra como que vai ficar a realidade após a aplicação das suas propostas, né? Daquilo que você sugeriu que acontecesse. Então, o que você espera que aconteça? Qual é o final feliz da sociedade após todos esses problemas aí terem sido resolvidos? Então, você acrescenta isso naquela frase finalzinha ali, mais curtinha mesmo, para realmente fazer o desfecho do texto. A nossa frase é essa ali, olha. Com medidas como essas, a depressão poderá ser mais bem compreendida pela sociedade e suas consequências mais graves evitadas. Então, reparem, a gente diz aí, né? Meio, não precisa ser uma coisa muito complexa, pode ser direto. Não, então, fazendo isso aí que eu falei, a gente vai conseguir resolver o problema da depressão, da banalização da depressão e evitar consequências mais graves que podem advir disso. Tá bom? Então você só diz o que você espera mesmo, qual é a expectativa final, qual é o objetivo final de tudo isso, tá bom? E aí, como eu tinha te prometido, uma dica de modalidade escrita, que tem a ver com a competência 1 e não com a competência 5. Repara que nessa frase final aí, eu usei uma estrutura que tem muita gente que acha que é errado, só que não é. Né? A gente falou ali, olha, a depressão poderá ser mais bem compreendida. Tá vendo esse mais bem aí? Que muita gente diz que é errado, que não pode usar? Realmente, para a norma culta, em alguns contextos, a gente não usa o mais bem. A gente vai trocar a expressão mais bem pelo melhor, né? Pela forma sintética aí dessa construção. No entanto, quando a gente está usando essa construção antes de particípio, que é o caso da palavra compreendidas, particípio, que é uma das formas nominais do verbo, quando a gente usa antes de particípio, não pode usar a forma sintética para a norma culta. Para a norma culta, a gente tem que usar a forma analítica, ou seja, separadinho assim, o mais bem compreendidas. Mesma coisa se em vez do advérbio bem a gente tivesse o advérbio mal, tá bom? Mais mal compreendidas, seria a mesma construção, tá? O melhor e o pior são usados nos outros casos, nos outros contextos, tá bem? Então guarda essa dica aí, olha, acho que por essa dica eu mereço pelo menos o seu like, né? Então deixa o seu like, deixa um comentário também aí com alguma dúvida ou sugestão. Conversa aí com a gente pra gente poder saber como te ajudar da melhor forma aí pra sua preparação e se inscreve, ativa as notificações, não é mesmo? A gente se vê na semana que vem. Tchau, tchau!